Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, pastores e obreiros. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para ti, para mim, para nós. E ele espalha para todo mundo, amém? Hoje é dia 27 de maio de 2026, o dia e o ano que Deus preparou para falar na palavra de Deus. Com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado, porque é a palavra de Deus para o povo de Deus. Amados irmãos, essa noite eu perdi muito o sono desejado de falar sobre o céu, o arrebatamento. E para falar sobre os céus, me veio à mente Apocalipse. Apocalipse, a revelação de Cristo Jesus Cristo para a igreja, para o ser humano, por intermédio de João, o grande apóstolo. Vamos meditar, vamos ler, orar e meditar como Deus é bom, como a bondade dele é para sempre. Não pense que o livro do Apocalipse é um livro de condenação, um livro de esperança. Primeiro capítulo de Coríntios, versículo 18, vamos ler até o 20. Amém? Disse: é aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, Deus querido e amado, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa é a Tua palavra, que o Espírito Santo fala ao nosso coração, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, em o nome do Senhor Jesus Cristo, vos chamar a atenção para um assunto muito importante. Vamos aprender o amor de Deus para com o ser humano, o amor de Deus para com a igreja, a revelação de Cristo Jesus para conosco, o prazer de Deus ter um contato com o ser humano, ainda que nós somos falhos. Mas vamos colocar no nosso coração, vamos colocar na nossa mente a nossa necessidade de uma vida de santidade. Porque aonde nós vamos entrar neste momento vai chamar a atenção da nossa maneira de viver. Veja bem, João estava na ilha chamada de Pátimo para ser levado, foi deixado para as feras o comeram. Segundo o historiador, ele foi lançado num tacho de azeite fervendo, vivo e não morreu, e então foi lançado lá. E neste lugar, você que é crente, que é vaso, que se diz profeta, tem desejo de ter contato com Deus, medite. Deus não está preocupado com o profeta. Do profeta cuida ele. Deus está preocupado com a igreja, com o mundo que deu ouvido a esta palavra. João estava sofrendo. E neste sofrimento, nessa angústia, nesse deserto, nessa ilha aonde ele estava, foi lançado. Quem foi lá? Foi Jesus Cristo.
o nosso Deus não nos deixa no deserto, Ele entra conosco no deserto. E neste lugar, Ele chamou a João. E disse, João, aqui está eu. Aquele que você conheceu, aquele que foi morto, ele viu, eu estou vivo aqui, olha para mim. Eternamente. Assim você também viverás eternamente. Agora, João, eu tenho algo para te falar. Avisa a minha igreja, orienta o meu povo, aqueles que aceitar o meu sacrifício como vida eterna, que eu estarei com eles todos os dias da vida. Quando disse todos os dias, é no momento da dor, da angústia, na fraqueza, quando o homem pecar. Deixa escrito, João, eu vou te revelar as pessoas que não entram. Eu vou revelar também a virtude, a beleza. Você vai ver a Nova Jerusalém, eu vou te mostrar. Diga para o meu povo que essa Nova Jerusalém é a cidade santa, aonde vai morar a igreja. Para que eles, vendo que a beleza, sabendo a beleza dessa cidade, ele abre a mão daquilo que parece beleza aqui na terra para entrar na Nova Jerusalém. Ninguém consegue abrir mão do que tem nas mãos por alguma coisa no futuro que ele não sabe o que é. Mas eu a amo, eu quero revelar o que espera. Então fala para eles, a Nova Jerusalém, a santa cidade. Agora diga para este povo, o desejo que eu tenho é que eles entrem pela porta, e eu sou a porta, o caminho e a verdade. João, eu vou revelar o final do Apocalipse para você. Olha, esse decorrer da igreja aqui na terra. Diga para os meus filhos, para minhas filhas, para meus irmãos, para minhas irmãs, que aquele que mentir não pode entrar nessa Nova Jerusalém. Mostra a cidade, mostra, eu vou te mostrar as águas que descem, os muros de jaspe, eu vou te revelar tudo, João. E você é encarregado de escrever essas coisas que você viu, aquelas coisas que vai acontecer, para que o meu povo, que me entregaram para que eu morresse, saiba que eles serão salvos, todavia como que pelo fogo, na última hora da batalha da Magedon. Essas são as coisas que vão acontecer, avisa para eles. Eu estou te revelando hoje, está aqui. Diga que o adúltero não pode entrar. Fala para ele por quê. Porque essa nova cidade é santa. Lá vou te mostrar os homens, as mulheres de Deus que já partiram. Você vai ver como será. Eles vivem como os anjos. Então lá não pode entrar pecado. Não pode entrar desejo da carne. E eu amo a igreja, o irmão, a irmã. E por isso eu estou confiando em você, João. Essa revelação para que com muito amor, você diga para a jovem, a criança, o adolescente, a irmã de meia idade, a irmã idosa, o irmão de meia idade, o irmão idoso, o pastor, o obreiro que estão na igreja, que lá não entra pecado. O adúltero ficarão de fora. Mas disse para eu te revelar, João, todo pecado que confessar, que cometer, eu as perdoarei. Menos o pecado da blasfemia contra o Espírito Santo. Só esse. João, eu quero te revelar no final o que está no começo. Lembra, João, que lá no livro
Gênesis, eu disse para Adão que de tudo ele podia comer livremente, menos a fruta do conhecimento do bem e do mal. Aquele dia, aquele que comer, certamente morrerá. Assim é aquele que falar hoje contra o Espírito Santo que blasfemar. João revela para o meu povo, se ele estiver mentindo, deixe de mentir. Se estiver adulterado, peça perdão e deixe de adulterar. Se está em fornicação, que ele peça perdão e eu te perdoei e não cai mais em fornicação. Se você tem contenda no seu coração, na sua mente, tem tristeza porque alguém te feriu, perdoa aquele que te feriu e peça perdão, que eu perdoarei. Encherei da graça do Espírito Santo e você vai entrar pelas portas que sou eu, na cidade santa. Então ficará de fora os cães e os mentirosos, os feiticeiros. Diga para os meus irmãos, para não fazer diagnóstico das coisas, fala o que eu falei. João, diga para a minha igreja o que é a blasfemia contra o Espírito. É atribuir a mim, a Deus, aquilo que é coisa do Satanás. E atribuir a Satanás aquilo que é de mim. Quantos irmãos que falam que é o inimigo que usa o outro, e às vezes sou eu que estou usando para falar. Mas me chamaram eu de demônio, João. Diz escrito para o meu povo, aquele que fala em meu nome, glorifique ao Pai por ser usado, por ser um porta-voz da palavra. Não quer dizer, João, diga para o povo que o profeta está livre do pecado. Todo aí embaixo estão sujeitos às mesmas fraquezas. Mas diga, João, essa revelação. Eu tenho desejo, em todos os dias, conversar com o irmão, conversar com a minha irmã. João, avisa para o meu povo como está em capítulo 3, versículo 20. Diga para eles, revela para eles, João, que eu estou à porta. Eu estou mostrando para você, eu na porta de cada coração, de cada casa, em cada igreja, batendo. E se alguém abrir a porta, eu mesmo, João, entrarei e cearei com eles e eles comigo. João, quem é um homem puro, quem é um homem santo que vai entrar no meio da macumba, da droga, da bebedeira, bater na porta para entrar? Mas eu amo este povo. Diga para ele, meu irmão, minha irmã, aquele que pecar, eu estou batendo na porta. E se ele abrir a porta do coração, eu entrarei. João, diga para o meu povo, escreve para eles as coisas que viste, eu estou te mostrando. Agora aquelas que vão acontecer, as nações, as guerras que virão, porque não é para o povo consertar, é o pecado deles que faz eles entrar na guerra. Mas diga, João, para eles que eu estou com eles. Eu tenho falado com eles. Estou à porta para que todo aquele que crê será salvo. João, escreve para eles assim: o mistério das 7 igrejas estrelas. Eu vou te mostrar, João, o mistério das 7 igrejas estrelas. São os 7 anjos, os 7 pastores
os condutores das 7 igrejas, certo? E os candeeiros de ouro que viste aqui, João, nas minhas mãos, diga para o meu povo que são as 7 igrejas. João, te revelarei uma coisa. Diga para o meu irmão, para a minha irmã, o obreiro, o pastor, aquele crente que foi entristecido, caluniado, perseguido, lançado fora, e diz: eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou a igreja, eu não preciso de templo feito por mão de homens. Diga para eles, revela para eles, João, olha, a igreja é onde está o homem certo, o homem errado. Ali é onde entra o pecador. Com o seu testemunho que você obteve, apesar da luta, das contradições neste mundo, você aguentou humilhando, sendo humilhado. O mundo, algumas pessoas que estão prestes a perder a vida, poderão ser salvos. Então diga para eles assim, a igreja não é o homem ou a mulher. O homem ou a mulher, diga para os meus filhos, que são membros do corpo de Cristo. Todos que estão na igreja são membros do corpo de Cristo. A igreja inteira completa-se o corpo de Cristo. Diga para eles que os anjos da igreja, não se preocupe com eles. Eu cobrarei ou darei a cada um aquilo que for mister. Diga para o meu povo que não julgue o homem, o anjo da igreja, porque eles receberão a sua recompensa segundo os seus atos, se para o bem, seja para bem, se fizer o mal, receberá a recompensa do mal. Mas não julgue, porque a minha igreja não é juiz na terra. João, diga para a igreja que não faça parte do exército de Roma, não faça parte do exército do mundo, não faça parte da politicagem do pecado, porque o meu reino não é daqui, a igreja não é daqui. João, eu vou te revelar, as grandes montanhas se cairão. O mundo, olha, João, você lembra quando levantou-se uma serpente, um dragão, para matá-lo, o filho do homem, quando criança? Você lembra que uma vez que não teve como, ele lançou um rio de água para afogar e que a terra abriu a boca e engoliu a água? Porque o filho do homem tinha que fazer a vontade do Pai, não podia ser morto pelo dragão. Revela para a minha igreja que aquele que lavar suas vestes no sangue do Cordeiro, purificar, ela não fica manchada de sangue, fica alva, como a neve. João, e em breve voltarei para buscar a igreja. Pegue em minhas mãos. Lembra, João, de quando eu disse que você importava que você vivesse até que eu voltasse? Estou aqui. Eu tenho a revelação do final dos tempos para o meu povo, porque tempos difíceis vai acontecer. Perseguições, calúnias, mas o que vai acabar com a igreja, amortecer, alegria, é o comodismo, é a vaidade. A minha igreja terá um tempo, João, que estão nos altos palanques da política, fazendo parte do governo corrupto deste mundo.
que mata o inocente, mata o órfão, a viúva, tira o direito do pão e da veste do ser humano. E vai ter os meus homens, os meus pastores, os anjos da igreja vai estar na frente. Revela, João, que essas coisas não entrarão no reino dos céus se você revelar para o meu povo que não vai entrar os mentirosos, os fornicários, os adultos, as prostitutas, os afeminados. Se algum homem ou alguma mulher, mesmo estando na minha presença, tem esses atos, esse costume, deixe hoje, e eu a transformarei, perdoarei, para quando eles entrarem pela porta, para entrar na Nova Jerusalém, aonde as ruas são de ouro, os muros são de jaspe, aonde não tem luz, porque a glória que ali está ilumina o lugar, aonde a vida é maravilhosa, aonde já está, quando a igreja chegar, vai estar o Pedro, Tiago, João, você vai estar lá, João, para receber essa igreja. O seu trabalho está sendo recompensado. Como assim o meu trabalho? As suas dores será recompensado. Diga para o meu pastor, para o obreiro, para o crente, que todo trabalho, que todo mal que ele sofrer, tem uma recompensa lá na glória. Mas diga para a igreja aquele irmão ou aquela irmã que morrer pecando, adulterando, certo? Mentindo, fornicando, fazendo macumba, jogando, bebendo, porque os bêbados também não entram dos céus. Os mentirosos não entram. Então fala para a minha igreja, João, tudo que eu estou te revelando, porque eu aguardo uma igreja pura, sensata. Diga para os meus pastores, deixa registrado, aqueles que ganhou muitas almas para o meu reino, se eles estão perdendo a alma deles, que eles voltem para trás, peça misericórdia, perdão, porque a minha misericórdia alcançará eles, porque eu a amo, eu a usei nas minhas mãos. Diga para eles, essas coisas vão acontecer, João. Eu não estou falando dos pastores agora. E aí esses pastores que estão aqui são mais ou menos, você vai olhar para ele e vai ver pastores do futuro. Igrejas como estão essas, que estão concordando com isto. Eu estou revelando para vocês as igrejas, as 7 igrejas, para que o povo entenda que não é sem congregar, sem ter comunhão, que vai entrar diante de mim. Não. Liga para o meu povo que eu, como homem, congreguei nas sinagogas deles. Eu não se fiz superiores a eles. Você está aí na sua igreja, se o seu pastor não ensina direito, se ele não te aceita, te humilha, lembra que humilharam a mim primeiro. João deixa tudo escrito para eles. Diga para o meu povo que a igreja que vai subir, ela tem desejo de ser recolhido, em ser recolhida. O homem ou a mulher que vai entrar nos céus, na mansão celestial, vai ver a Nova Jerusalém, entrar dentro, tem desejo de entrar e fazer morada. Mas diga para aqueles irmãos que saíram da minha presença, que distanciaram, cometeram pecado, porque eu não pequei contra eles,
Neste mundo tereis aflições, eu deixei bem claro. Diga para ele, João, olha, quem está falando com você é aquele que foi morto. E vivo, ele era vivo, fui morto, mas hoje estou vivo eternamente. Diga para a igreja que a igreja que vai enfrentar o arrebatamento não é a igreja de hoje. A igreja de hoje será ressuscitado, aqueles que estão santos, e muitos dormirão e serão ressuscitados naquele dia. João, diga para minha serva, meus servos, meus irmãos e minhas irmãs, para ter a mente aguçada, os ouvidos aguçados, para ouvir a voz da trombeta, o soar da trombeta, a voz benditos, vinde bendito do meu Pai, porque eu chamarei, e lá da sepultura, aonde estiver, voltará. Diga para a igreja que o crente não sofrerá agonia, aquele tempo que ele passa sofrendo neste mundo para partir, é os pecados que ele cometeu durante a vida como salvo. Não é o pecado que cometeu da vida sem ser salvo. É o pecado que cometeu durante a vida como salvo. Quantos homens, quantas mulheres salvos receberam o Espírito Santo, entristeceram o Espírito Santo com pecados. Muito se fala o homem, João, que não adultera, não rouba, não mata, mas tem muitos pecados. Quantos orgulhosos na minha casa? Diga para eles, meus irmãos. João, diga para eles que os orgulhosos, os exaltados, eles não entrarão. Ele deixa de ser exaltado se você falar a revelação que recebeu de mim. Com amor, Deus ama a alma do meu irmão, da minha irmã, a minha. Por isso Jesus Cristo revelou. Lembra que o Apocalipse não é um livro de pancada, é um livro de revelação de Cristo Jesus. Ele fez um apanhado de tudo que não pode entrar no céu, e com o amor que ele tem, ele está avisando. Como lá no livro de Gênesis, tinha só uma fruta que quem comesse morreria. Aqui no final do tempo deixou bem claro, tem só um pecado, só um, que quem cometer não terá perdão nesse século nem no futuro. Avisa para eles, para que eles não falem isso contra o Espírito. Se eles não tiverem certeza que foi eu quem falei, que foi meu Espírito, põe a mão na boca. E o profeta que mentir, presumir de si mesmo, esse profeta morrerá. Mas não fale contra, não blasfeme, não atribua a Satanás aquilo que é meu e nem a mim aquilo que é de Satanás, porque não sabe o que está falando. E blasfemar contra o Espírito Santo, esse é a fruta lá do Jardim do Éden, que quem comer certamente morrerá. Os demais pecados, tudo são perdoados. A minha palavra, João revela o amor que o Pai tem, que eu tenho para com o meu povo. Diga para a igreja me amar, cultuar, me exaltar, orar, agradecer, porque tem tudo preparado e essa cidade é para aqueles que creem a minha pessoa. Minha irmã, João, diga para eles que a vaidade não entra no céu. Tudo aquilo que é a vaidade que o irmão ou irmã tem no seu corpo, na sua mente, deixa hoje, peça perdão, eu a purificarei, e você não terá mais prazer na vaidade e entrará nos céus. João, eu vou te mostrar
A entrada no céu, como é maravilhosa. Como é o homem ou a mulher que vai morar lá na eternidade. João, eu te amo, eu amo a igreja. Você é o profeta. Você é o anjo que eu enviei para escrever essa palavra. Eu confio em você. João, eu te amo. Ame a igreja. Diga para a igreja que ela é amada. Diga para o homem, a mulher, que por mim o Pai foi criado, que nós o amamos e preparamos tudo para eles. Não queremos a morte. Irmã, se você já adulterou, meu irmão, se você já adulterou, peça perdão a Jesus. O ser humano pode não compreender, mas Jesus Cristo vai compreender, sabe as suas angústias, sua tristeza e vai perdoar. Cuidado com a árvore da vida. Não coma do fruto proibido. Ou seja, hoje não fale contra o Espírito Santo, não blasfêmia. O que você não sabe, põe a mão na boca. Que o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações. Irmãos, quantos enfermos? Eu estarei orando neste final para Jesus Cristo visitar os corações dos homens e das mulheres, crentes e não crentes. Quantos crentes sofrendo porque o coração está dúbio, mas Deus a ama. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, visita o coração deste homem e desta mulher, aquele que está enfermo, no leito de enfermidade. Meu Pai, aquele que já esteve na tua casa, está desviado, salva, Senhor, cura todas as enfermidades. Pai querido, pela tua infinita bondade, que todas essas vidas, Senhor, se voltem a teus pés, para que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, aqueles que estão enfermos, Senhor, que estão com problemas, Senhor, que a medicina desenganou. O Senhor é a solução para os problemas. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Cura, Senhor, todas as enfermidades. Levanta os abatidos e oprimidos, Pai. Ó Deus querido, abençoa a igreja. Abençoa os pastores, abençoa meus vizinhos. Abençoa os moradores desta rua, dessa cidade. Meu Pai, abençoa minha família, minha esposa, minhas filhas, minhas netas, meu neto, meus genros. Pai, abençoa, Pai querido, a minha família. Senhor, quantos está enfermo, Senhor. Neste momento, Pai, eu te peço, Senhor, visita o coração. Repreende a enfermidade que está sobre a Camila, Pai querido, o acidente que ela sofreu, o esposo dela. Visita, Senhor, a vida de cada um, a família da Lídia, a Dinura, a Senhor, a Carolina, o esposo e a filha. Pai querido, visita, Senhor, o Ivo, teu servo, está internado, visita o coração. O Senhor é poderoso, Pai, para restaurar qualquer enfermidade. Oh, Pai querido, visita neste momento a família, visita a Dagmar que está operada, Pai, ainda com providência para a glória do nome do Senhor Jesus. Abençoa a vida dela e a família. Visita o Senhor José, meu irmão, Senhor, que tem que passar por uma cirurgia. O Senhor é Deus que cura, Senhor, que opera maravilha, Senhor. Põe as tuas mãos poderosas sobre o teu servo. Abençoa, Senhor, e cura das enfermidades. Meu Deus querido, visita, Senhor João, meu irmão que está enfermo. Senhor, visita aquele coração e converte ele. Deus, entra com providência, o Senhor é poderoso. Visita, Pai querido, Pedro, Senhor, e a esposa dele estiveram aqui ontem, fazia tempo que nós não se víamos. Senhor, eu achei que ele não está bem de saúde, Pai. O Senhor é poderoso, salva aquele homem, Senhor, abençoa aquela família. Deus querido, salva, Deus bendito e amado, abençoa os filhos, as filhas, e genros e netos. Ah, Deus, entra com providência, cura aquelas enfermidades e a salva. Salva, Senhor José e Estelina. Deus, abençoa a família, Pai. Todos da família, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, aonde estiver alguém, Senhor, enfermo e crê, será curado para a glória e honra do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. E a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos.